mandem aí um alô, e de qual faculdade, de qual estado. É sempre um prazer receber todos vocês nesse nosso encontro semanal. Olá, meu querido Aloysio Júnior, Mariana Siqueira, Gevioto, deve ser Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Como estão vocês? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Já vou aproveitar para pedir para que vocês façam aí a divulgação e coloquem o aviãozinho e mandem para todos os seus amigos. Oi, Bruno, nosso embaixador. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre cooperativismo, que é um assunto que tem tudo a ver com propósito. Olá, Carla, boa noite. Tem tudo a ver com propósito, com relacionamento, com solidariedade. Marcelo também, diretamente de Campinas. A nossa convidada hoje é de Campinas. Vamos ver se eu a encontro aqui. Nossa querida professora Maura. Vamos lá. Professora, a senhora está por aí? Mande aqui o convite para que eu possa aceitá-la. E me falem de onde vocês estão. Eu sei que o Marcelo é de Campinas. Ah, professora Simone Bambini, que delícia, que prazer. Oi, professora. Vamos ver como que eu faço aqui para chamar. Ah, vamos lá, a professora vai entrar. Chamem aí os colegas para a gente falar sobre cooperativismo. Boa noite, professora. Chegando, boa noite, Marilisa. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Imagina, professora, a gente é que agradece essa disponibilidade de nos atender e de falar com o nosso público que sempre está ávido por novidades. E ainda mais falar assim, o convite, né, falar de dois temas que eu particularmente amo, né, que é o cooperativismo e as relações públicas. Então, vai ser assim, para mim é um grande prazer, com certeza. Que bom, com certeza. Bom, professora, nós definimos então esse tema, né? Ó, todo mundo aqui falando, a Vicky, falando oi, professora, o Bruno, Maurinha. Alunos queridos que vieram prestigiar, olha que lindos. Que delícia, né? Muito obrigada pela presença, gente. Eles são muito fofos. E chamem muito aí gostoso. todos os amigos para prestigiar a professora. Por favor, dedinho no aviãozinho aí, né? Isso. Para convidar as pessoas, é isso mesmo. Muito obrigada. Muito bem. Professora, a senhora é especialista em cooperativismo, né? Trabalhou durante muitos anos no mercado, doutorado, mestrado. É o cooperativismo na veia, o que é muito legal. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse tema e as relações públicas. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho antes sobre a história do cooperativismo. Como é que ele nasce? Como que ele está no Brasil? Que legal. Então, hoje é oportuna, né, essa live. A gente comemora agora no começo de julho o Dia Internacional do Cooperativismo, né? Então é uma data extremamente importante. Assim, o cooperativismo vem ganhando um status, né, cada vez maior. Já faz algum tempo, né, mas 2012 sempre tem o Ano Internacional da Juventude. 2012 foi o Ano Internacional do Cooperativismo. Né, e o lema, né, da campanha deles na época, ele fala que o cooperativismo constrói um mundo melhor. E a história do cooperativismo vem exatamente, ele nasce, na verdade, ouve-se falar de cooperativismo desde o tempo da pré-história, né, mas o marco inicial considerado do cooperativismo foi na Revolução Industrial, numa cidadezinha no interior da Inglaterra chamada Rochdale, quando um grupo de tecelões, assim, tendo que competir com máquinas, né, os tecelões ficaram
um pouco de lado. E aí eles tiveram essa ideia de, primeiro assim, eles criaram um grande armazém para comprar e vender coisas assim, juntos. O princípio básico do cooperativismo é quando você tem, e a lei cooperativista nacional hoje fala, 20 pessoas que têm um interesse comum em fazer alguma coisa, ele pode fundar uma cooperativa. Né? Então, o cooperativismo veio dessa necessidade, nasceu da Revolução Industrial, de pessoas, dos artesãos tentando competir, os artesãos de Rochdale, e de lá para cá ele veio, assim, só evoluindo. Né? E ele ganhou um status muito importante em 1948, quando ele foi formalmente constituído pela ONU, né, como uma entidade internacional. Ele tem cadeira, o cooperativismo tem cadeira na ONU, né, para as questões econômicas, foi mundial. Então, e hoje existe todo no Brasil, o maior centro de cooperativismo, foi a Organização das Cooperativas Brasileiras, que a gente chama de OCB. Mas eu falo que a OCB no Brasil, que é ligada à Aliança Cooperativista Internacional, que aí existe todo um estudo de compartilhamento de informações, um estudo de colaboração mútua, também em nível mundial. Então, o cooperativismo hoje, no mundo, para vocês terem uma ideia, o cooperativismo movimentou, acho que o último dado que eu tenho, assim, formal, é de 2018, ele movimentou no mundo mais de 3 trilhões de dólares. Então, e se você pegar, até esse dado, eu me lembro da minha tese, se você pegar as 300 maiores cooperativas do mundo e pusesse, se as 300 maiores cooperativas fossem um país, ele seria a 9ª maior economia do mundo. Né? Então, é uma coisa assim, só para você ter uma dimensão do sistema cooperativo. E o Brasil tem uma participação muito importante nisso, não apenas na parte agrícola, né, que se você for pensar, eu estava até olhando algumas coisas, hoje aqui no Brasil, bom, ainda falando do mundo, né, ele envolve mais de 1 bilhão de pessoas e está presente em mais de 100 países. E o setor, como eu falei, ele movimentou esses 3 trilhões de dólares, e eu estou até pegando minha colinha aqui para poder falar. Pode pegar, professora. No Brasil é interessante que ele, assim, de 2018 para 2019, houve um encolhimento no número absoluto de cooperativas do sistema OCB, tá? Do sistema OCB, que são essas reguladas por eles e tudo mais. A gente tinha em torno de 6.600 em 2018, e em 2019 passou para 5.300, mas interessante que o número de cooperados, ele era cerca de 14 milhões de pessoas, mais ou menos, e ele chegou agora em 2000 está aqui o dado, nós éramos em 14 milhões e 600 mil pessoas, e agora em 2019 foi para 15 milhões e 500. Quer dizer, houve... Então, é um número muito expressivo. Em PJs, né, mas hoje 15 milhões de... Brasil... Aqui para... Você caiu de mim também, eu te perdi um pouquinho. Tá tudo certo? Você está me ouvindo? Então, para mim estava falhando. É que às vezes falha para mim e não falha para quem está nos escutando. E por isso que eu até... eu não sei dizer. Queria perguntar para quem está aí nos assistindo se está legal a conexão. Caiu também? Ai, meu Deus... Não, caiu, mas agora tá bom. Aqui para mim agora voltou. Nossa, a senhora estava falando dos números. Não caia mais. Na verdade, eu estava falando ainda empolgada com o cooperativismo. Vocês vão notar que eu sou extremamente empolgada com o cooperativismo. E
pegando dados aí de 2016, 2017, 48% de toda a produção agropecuária brasileira, e não é pouca, né, ela passa de alguma forma por uma cooperativa. Né? Então, o setor agrícola é o maior núcleo de cooperativismo que a gente tem no Brasil. A Rosana também está aqui falando que falhou. Vocês estão me ouvindo bem agora? Ai, agora que bom. Aqui para mim ficou ótimo. Então tá bom, vocês me dão um alô, qualquer coisa, espero que não fale mais. Eu estou do lado do roteador na minha casa, mas, gente, às vezes... Não, né? Sem problema, estamos em épocas de pandemia, de home office, está tudo certo, professora. Se eu cair, eu volto, tá, gente? Vocês não fujam que eu volto, tá combinado? Então, é um universo, ainda assim, eu falei, né? É um universo. E eu queria contar uma coisa, eu trabalhei 10 anos no sistema cooperativo Unimed, e a ideia do cooperativismo médico nasceu no Brasil. Nasceu na década de 60 aqui, quando começou a questão da privatização. A Unimed é uma cooperativa, antigamente ela era considerada uma cooperativa de trabalho. O que foi? Um grupo de médicos que se reuniu para prestar serviços à sociedade, né, por preços mais competitivos, e aí montou uma estrutura organizacional para poder administrar tudo isso. Então, a cooperativa Unimed, o modelo de cooperativas de saúde feitos no Brasil, ele é referência em nível mundial. Inclusive, o presidente da cooperativa Unimed, até há bem pouco tempo, ele era o presidente da Aliança Cooperativista, do braço, né, da Aliança Cooperativista Internacional para a questão da saúde, né, porque o Brasil realmente é referência, né, na questão, a ideia desse conceito que a Unimed criou, ela ganhou o mundo, né, e é um modelo que atende hoje, as cooperativas atendem, falando ainda em dados, 38% de todo atendimento privado feito no Brasil é feito por cooperativas. Olha a importância do sistema, né, de um sistema cooperativo no mundo. Sim, né? A professora Zezé aí, muito querida. Quanta gente querida aqui, gente, muito obrigada pela presença. Professora, minha filhota. Muito bom. E a RP também, Marilisa. Que delícia. Ai, se não estivesse, ela é RP. Professora, a gente sempre traz aqui esses assuntos, a gente até estava conversando antes, porque nós queremos instigar nos alunos essa visão, essa possibilidade de trabalho, né? Para aquele aluno que não tem esse conhecimento, como que a gente pode definir uma cooperativa? A essência do cooperativismo. Eu acho que assim, o princípio básico do cooperativismo, né, que eu falo que ele é fundamentado na democracia. Então, como eu falei, qualquer pessoa, cooperativas em comunicação, eu desconheço, viu, Érica, mas eu acho que é totalmente viável, tá? É totalmente, porque é exatamente isso. Qual é o princípio básico do cooperativismo? Né, pela lei, inclusive, que é a número 5764 aqui do Brasil, ela é de 1971, a lei cooperativista ainda. E ela diz o seguinte, que 20 pessoas que têm um interesse comum, então vamos supor, Érica, que eu, você, a Marilisa e mais um grupo de relações públicas queiram prestar serviços na área de relações públicas, tá? E queremos formar uma cooperativa para oferecer esse serviço, cada um na sua especificidade um pouco maior, que nem o médico tem o otorrino, tem o neuro, tem... E aí nós várias aqui nas especialidades. A gente consegue fundar uma cooperativa, né? E aí a gente vai juntas ganhar essa força, a administração a gente vai rachar, né, o custo fica menor, a administração a gente vai rachar, e cada uma vai receber proporcionalmente, que esse é o grande diferencial, proporcionalmente àquilo que a gente faz. Então, um médico numa cooperativa, ele ganha o número de consultas que ele prestar. Ele não é um assalariado, porque ele é um dono, a gente vai ser dono. Então, eu estou num projeto de cooperativas, eu vou ser remunerada por aquilo que eu estou fazendo. Qualquer produtor de flores, por exemplo, aqui de Olambra,
Ele entrega as flores na cooperativa, que a cooperativa, na verdade, a cooperativa Velha em Olambra, eu trabalhei lá, prestei serviço, tá? Para eles também. O que é? Na verdade, o produtor entrega a flor ali e a cooperativa vai trabalhar para vender. Então, ele não tem esse encargo de ter vendedor, de ter... A cooperativa é que vai vender e ele vai receber proporcionalmente aquilo que ele entregou, tá? E ao final de um período fiscal, aí sim, se tem lucro, que não chama lucro em cooperativa, chama sobra, tá? Eles não gostam nem do lucro e nem do prejuízo. Sobras ou perdas. As perdas são rateadas e as sobras também é decidido em assembleia o que vai ser feito delas. Se vai se reinvestir, se vai, não, olha, a gente quer pegar, então vamos rachar proporcionalmente também aquilo que a gente produz. Então, ela é um modelo organizacional diferente, que a gente tem que aprender a entender. E aí eu acho que vem um lado de RP muito importante. É o que eu ia falar. Que é a questão da gente ser muito forte no entendimento da cultura e da cultura organizacional. Porque você não vai trabalhar... tudo bem, você tem os seus funcionários, mas você tem um público ali que ele não é funcionário, ele é dono, mas ele é ao mesmo tempo o prestador de serviço. Então, ele vive uma dicotomia de papéis ali que muitas vezes expõe ele a um conflito muito grande, e a comunicação tem que lidar com isso, e aí que eu falo que RP nada de braçada, né? Porque a gente vem com toda a nossa expertise em relacionamento, né? Que a gente se forma, né? Estudamos cultura organizacional, estudamos a parte de comunicação interna para diversidade. Sim. Então, aí entra todo o nosso conhecimento na questão da governança, porque o conflito que existe é de governança, né, porque tem hora que o cooperado se veste de dono, né, quando um interesse faz, e tem hora que ele é prestador de serviço. Então, tem esse jogo, ele fala, não, olha, eu quero ser melhor remunerado pelo que eu estou entregando. Sim. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que a cooperativa me subsidie uma série de coisas. Então, é uma relação naturalmente conflituosa em termos de governança. Mas aí vem, eu falo que para lidar com essa fragilidade do relacionamento, o Relações Públicas, ele é muito capacitado, seja na governança, para contribuir nos programas de compliance, porque hoje as cooperativas estão muito ligadas nisso. Tá? Desde 2015, junto com o sistema, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o sistema OCB trabalhou num código, né, de governança cooperativa forte para que, assim, evitar todos esses conflitos que as organizações também estão expostas, né, as empresas de capital, que a gente chama, também estão expostas, né, que é a questão da crise, é a questão da transparência, é a questão do compliance, e aí eu falo que relações públicas também, a comunicação para compliance, a comunicação para o engajamento, a comunicação para o comprometimento, né, vem tudo como a gente consegue trabalhar mais específico. E eu acho que algo assim essencial, na minha visão, e a senhora me corrige se eu estiver errada, é a questão de que, como a comunicação para venda, até mesmo o marketing de relacionamento, a própria divulgação dos produtos, ela vai ser feita pela comunicação. Você não está simplesmente vendendo um produto ou um serviço, você está vendendo uma ideia, né? E essa ideia, essa ação, ela está muito ligada ao social, à solidariedade, que tem tudo a ver com o propósito de RP. Então, acho que nesse momento em que é tão importante o Relações Públicas dar resultado palpável, quantificável, né? Olha, a comunicação, nesse caso, está fazendo total diferença. É exatamente isso, que parece, até eu estava lendo aqui enquanto você falava também, eu não vi quem que foi que colocou o comentário aqui, a Érica.
Érica, que ela colocou, sim, faz todo sentido trabalhar com incubadoras de startups. Eu acho que é o mesmo princípio, assim, cooperativas e essas questões de incubadora. Mas voltando para a sua questão, Marilise, eu acho perfeita a sua colocação, mas aí eu também vou colocar uma questão que o cooperativismo discute. No Ano Internacional do Cooperativismo, né, 2012, houve muita discussão. E aí o grande dilema que o cooperativismo vive hoje está relacionado exatamente a essa identidade. Né, essa identidade que ele é uma cooperativa, né, então ele tem todos os interesses dos associados envolvidos, mas ele é uma organização que tem que competir, que tem que ser ágil, que tem que ser... Ela compete num mundo capitalista, né, extremamente forte, então a profissionalização ela é fundamental. Então todas as cooperativas hoje trabalham muito forte a profissionalização, mas também muito preocupadas com essa questão que você colocou, que é a identidade cooperativa, que é essa identidade voltada para a democracia, voltada para a solidariedade, voltada a partir do momento que você perde esses valores, né, tanto que e é fruto dessas reuniões, eles fazem anualmente, né, as reuniões, e mais recentemente eles trabalham a questão dos valores cooperativistas. Então, quando você coloca, até peguei aqui também o fruto, né, dessa questão, e além da filosofia, que é a democracia, é o autoconhecimento, na verdade, igualdade, equidade, porque numa cooperativa, cada um é um voto. Você não tem cotas acionistas, que você vai lá, você tem mais, você manda mais. Não, cada um é um, independente de quanto você vai produzir. Então, numa assembleia, teu voto vale igual o do cara que produz menos que você. É igualzinho. Então, esse princípio democrático, né, que numa assembleia todo mundo é igual, ele é mantido, mas hoje eles dão um passo além para manter essa característica e trabalhar a questão da ética, né, porque como tem esse conflito, né, de interesse, mas, assim, porque é natural, você fala, o cara que ele vai ser remunerado por aquilo que ele produzir, e não pelo resultado da cooperativa, tá? O principal ganho dele vem da produção dele. Então, é aquela questão, né, o trabalhador é digno do seu salário. Não é uma sociedade justa se você trabalha mais e ganha igual a mim que trabalho menos, né? Exatamente. Olha, a Zezé fala aqui assim, olha, modelos alternativos de negócios são necessários, em especial nesse momento que pede reinvenção. Cooperativas, empreendedorismo social, economia criativa e tantas outras possibilidades. Os negócios precisam alinhar economia e questões sociais e ambientais. Sou total de acordo. Seríssimo. Isso mesmo. São as cooperativas. Eu acho que, assim, da minha experiência, né, do que eu conheço, o sistema Unimed, desde que eu já saí há algum tempo do sistema Unimed, mas já naquela época ele tinha uma preocupação extremamente importante, né, tanto que ele é referência hoje em responsabilidade social numa série de coisas, ele tem, o sistema Unimed ele tem todo um braço social ali importante. Agora, lida com coisas assim que, se você me perguntar, ter que cobrar por saúde é uma tragédia, né? Mas, sim, assim, deveria ter todo mundo direito a acesso a, né? Então, eles lidam com uma coisa muito complicada. Mas, dentro dessa complicação, eu acho que eles tentam, né, fazer o que é possível, incorporar o que é possível dentro do sistema. Mas, eu repito, volta àquela questão da identidade. Olha, somos cooperativas, mas temos que ter competitividade, né, temos que remunerar melhor o cooperado sempre, a planta, e isso em todas as cooperativas, gente, seja uma cooperativa de crédito, hoje o que está mais em alta são cooperativas de crédito, que nada mais é que um banco cujos donos são os associados. Sim, né, os associados. Certeza. Então, a gente fala que, eu tinha até um diretor, eu prestei serviço em Unicred, não na Unicred, mas
Unicred também eu prestei, mas eu trabalhei com uma cooperativa de crédito de Minas, no interior de Minas, chamada Saroncred, maravilhoso. Eles falavam que era dinheiro cooperativo, dinheiro mútuo, dinheiro cooperativo para interesse mútuo, né, aquela coisa. Então, eu estou interessada em investir, você está interessado em emprestar, né, então eu vou ter uma remuneração melhor do meu investimento e você vai ter uns juros mais baixos para o seu empréstimo. Então, assim, teoricamente, mas agregado a isso tem uma série de outros valores, e aí a comunicação vem de novo afirmar como que o produto da cooperativa de crédito é melhor do que o produto do Banco Itaú, tá? Então, determinado momento é lá, determinado é aqui, mas se eu for na minha cooperativa, e aí vai a identidade, se eu for na minha cooperativa, o retorno vem para mim. É o que sobrar de lucro ali, ele volta para mim. Então, exatamente. E aí vem a comunicação, né? Vem a comunicação trazendo toda essa identidade, né? Com transparência, com honestidade, trabalhando a questão ética. Então, a questão dos canais de transparência, pôr todos os dados à mostra sempre, né? Trabalhando todo esse visual, essa questão, e o cuidado com o outro, né? O cooperativismo tem esse lance, tem que ter o cuidado com o outro. Eu concordo com a... Pois não. Desculpa, professora. Não, a gente concorda. A Zezé veio totalmente ao encontro daquilo que a gente estava falando. Eu ia falar de uma experiência pessoal que eu tive, numa consultoria que eu fiz, também para uma organização de Minas Gerais, da área social. E a Unimed local, né, era uma das contribuintes para essa instituição. Então, para a Unimed contribuir, né, para ela poder fazer as doações, foi algo que 100% daqueles cooperados disseram: nós acreditamos, né, nessa causa e nós queremos ajudar. Então, é uma força, né, professora? É diferente do que uma pessoa decidir. Com certeza. E a gente estava falando de cooperativa de crédito, que eu acho que hoje é um dos ramos, a gente chama de ramos, né? Ramo agropecuário é um dos ramos que mais cresce no Brasil hoje. E eu vou voltar a contar um pouquinho dessa história, chama Saroncred, uma empresa, aliás, assim, uma cooperativa linda. O presidente, o Joãozinho, todo mundo chama de Joãozinho, né? Ele era um cara, mas que efetivamente a história da Saroncred, ela está associada hoje associada a mais coisas, mas ela tirou uma cidade, uma região da escuridão. Para vocês terem ideia, quando que a Saroncred saiu? Quando o último banco, que era o Banco do Brasil, resolveu tirar a agência de lá, porque ninguém tinha interesse em ficar naquele município. Tá? Aí eles resolveram falar: não, vamos fazer uma cooperativa, alguma coisa para poder ter um banco aqui, ter uma questão. E aí eles começaram a ver coisas importantes, criaram um programa, assim, por exemplo, todo mundo tinha vaquinha, uma região na Serra da Canastra, todo mundo tinha vaquinha, todo mundo fazia queijo, né, todo mundo, a maioria. Sim. Então eles falaram: não, vamos criar, primeiro era assim, o que o boi come? O boi come milho. Então vamos criar uma linha de produção, uma linha de crédito para plantar milho. E aí o cara pagava com a primeira produção. Legal. Então, aí primeiro foi milho, depois eles começaram a financiar café, né? E aí, quando os queijeiros já estavam mais fortes, ele foi para a Suíça para trazer toda a tecnologia, e aí eles criaram a marca Canastra. Eles registraram a marca Canastra. Então, esse queijo Canastra famoso, ele é, em grande parte, se não totalmente vinculado, à Saroncred, que é a cooperativa de crédito de lá, que financiou, que bancou, financiou o aprimoramento, trouxe gente da Suíça para treinar os queijeiros ali, para poder fazer. Então, assim, e uma característica, dando números ainda, para você ter ideia, as cooperativas de crédito, elas possuem quase 6 mil pontos no Brasil todo, né? Então, ele é um atendimento, eles chegam em locais que banco nenhum quer chegar. Eu entendeu? imagino. Então, assim,
eles têm um lastro, né, o sistema Sicredi, o sistema Unicred, que é mais para profissionais de saúde, mas eles têm um lastro que eles chegam numa cidadezinha que nem o Banco do Brasil tem interesse em estar, entendeu? Mas tem uma cooperativa lá para atender eles, tem um bracinho do Sicredi para atendê-los ali. Então, assim, e é o sistema cooperativo hoje que eu acho que ele e o agro são os mais fortes hoje no Brasil. Muito bem. Professora, eu tenho uma pergunta aqui, ó. O Arthur Braga fala assim: boa noite. Maura, o que você identifica como pontos fracos ou limitantes quando o assunto é atuação em cooperativas? Atuação em que sentido, Arthur? A atuação do RP? Sim, vamos trabalhar com essa atuação do RP. Se não for, Arthur, você fala para a gente. A limitação da atuação da cooperativa aí porque é muito de cada ramo, né? Sim. Eu acho que a questão, não vejo limitação, eu vejo uma necessidade do profissional entender todo esse processo, né? Toda essa história que eu contei, né? Eu acho que a gente tem que viver e tem que aprender, né? Porque aí você vai estudar a questão, principalmente a questão da cultura organizacional deles e da cultura como um todo, né? Quando, assim, no meu doutorado, eu acabei estudando Saroncred, acabei estudando Cooperativa Velha em Olambra, que é formada basicamente por holandeses, e aí você vai começando a identificar pontos de cultura, distância de poder, né? Aqui na Cooperativa de Velha, a distância de poder era mínima, aquela coisa assim, o cara tem acesso, né, à produção. Enquanto que na Saroncred, por exemplo, ainda culturalmente falando, existe o personalismo, a cidade pequena, você tem, você não, e aí escapa um pouco. Então, assim, não vejo como limitador, mas uma necessidade nossa de quem vai trabalhar numa cooperativa, a gente até dizia isso quando eu trabalhava na Unimed, que a gente leva um tempo para formar um profissional de comunicação que vai trabalhar na cooperativa para entender tudo isso que eu estou contando para vocês. Né? Você leva um tempo para poder trabalhar e aí sim, o maior desafio é a comunicação com cooperados. Por exemplo, na Unimed, o médico não tem tempo para nada. Pensa em alguém que não tem tempo. Como que você vai conversar com esse cara? Como que você vai se relacionar com ele? Na época, eu acho que hoje, outras ferramentas, faz tempo que eu estou fora da Unimed, mas outras ferramentas, mas eu me lembro que um tempo a gente fez todo um esforço de comunicação com a secretária do médico, para que ela pudesse levar a informação para o médico naquela horinha que ele tem rápida, né? E hoje tudo muito digital, tudo muito... Sim. Mas assim... Então, não acho que tem limitação. Existe um esforço de formação, e aí tem o Sescop, que eu acho que é maravilhoso, vou fazer um elogio aqui, o Sescop, que é dentro do sistema S aí, né, é o que capacita cooperativas no Brasil, então eu particularmente tive muito relacionamento, e me ajudou na tese também, o Sescop São Paulo, né, e aí eles fazem toda a capacitação, todo o treinamento para as cooperativas, e aí a gente vai, o Sistema Unimed mesmo, na comunicação, a gente tinha encontros anuais que eles levavam profissionais de ponta para conversar com a gente, para treinar, para capacitar, para abrir a cabeça, né, em cima de questões importantes. Então, de cooperativas e de mercado, e de que se fala em termos de ponta de comunicação. Exatamente assim. A Zezé participando aqui ativamente da nossa live, ela falou... Delícia! A cooperativa deve primar por criar e estimular espaços de participação, debate e deliberação. E aí, já pegando esse gancho da Zezé, eu queria que você falasse cooperativa versus economia solidária. Nossa, bolsa, as duas, né? Aquela coisa, porque... qual é a diferença entre a economia solidária, no meu ponto de vista, e das cooperativas, né? A economia solidária, ela é a vantagem da economia, ela chega onde o cooperativismo às vezes não consegue chegar, aquela coisa não...
os investimentos, né, os empreendimentos, a gente tem, como eu acho que eu já comentei, tem 1.400 empreendimentos hoje no Brasil em torno de economia solidária, 40% deles no Nordeste, em lugares, em Xiririca da Serra, né? 40%, a maior parte está no Nordeste. Então, aquelas mulheres rendeiras, aquelas que o artesanato que é feito lá no interior do Agreste, então, não tem toda a estrutura, não tem dinheiro para pagar um sistema OCB, porque o sistema OCB dá toda essa estrutura, dá Sescop, dá uma série de coisas, mas isso custa para a cooperativa participar. E o sistema solidário não tem, os investimentos, os empreendimentos de economia solidária não tem esse capricho. Então, assim, eu acho que dentro das suas especificidades, né, os dois são maravilhosos nas suas naturezas, assim, eu acho que cada um, seria maravilhoso se todo mundo tivesse uma estrutura como o OCB tem, né, mas infelizmente ainda nem todo mundo consegue. A professora Solange, muito querida, ela deve estar brava comigo, porque eu estou devendo uma devolutiva para ela. Professora, me perdoa. Ela pergunta assim, o que é Sescop? Eu até já vou pedir para a Mariana fazer aí uma pesquisa. Mariana, pega o site e coloca aqui nos nossos GCs. É que nem eu falo, eu chamo de sistema ESE, eu não lembro também do nome, assim, Sescop com S, né, no caso, do sistema S, é o Centro de Treinamento de Serviços Cooperativistas, eu não lembro exatamente qual mas se a Mariana puder... ao sistema S. Não diretamente ao sistema S, ele é ligado ao OCB. Tá. É que eles criaram o nome Sescop, ele é ligado à OCB, né, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e ele foi criado exatamente por entender toda essa necessidade de capacitação que o sistema cooperativo tem no Brasil, né, tem no Brasil e tem no mundo, né, que é de competitividade, então profissionalização. Eles estão trabalhando todo um lado de profissionalização do sistema cooperativo. Quando eles foi o Sescop também, que junto com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa criou, né, o primeiro código de governança cooperativa, né, para o próprio sistema cooperativo. Então, assim, eles estão sempre atrás de necessidades de profissionalização. Também nós da comunicação, eles têm cursos específicos. O último curso que eu assisti no Sescop foi com a Marta, nossa, esqueci o nome dela agora, mas assim, profissionais de pontos que estão sempre participando da comunicação. Então, eles ajudam na questão da contábil, na questão, toda cooperativa que é pequena e precisa desse apoio, o Sescop dá. Então, por exemplo... A Mariana ajudou a gente, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo. Mariana, põe para a gente, então, aí o site para a professora Solange, outras pessoas que quiserem conhecer, já teriam acesso. O Sistema S foi por minha conta, que ele é um núcleo de treinamento, né? Ele é um núcleo de treinamento, de capacitação, que veio na minha cabeça, foi o que eu achei mais fácil para explicar, né? Mas ele é vinculado à OCB, ele não é vinculada ao Sistema S, não, perdão, tá? Não é governamental. Tá. Professora, a gente estava comentando um pouco antes sobre a questão da participação de gênero no cooperativismo. A gente teve aí o dia do LGBT, né? QI+. Como que funciona? Qual é a participação de gênero no cooperativismo? É interessante você me perguntar isso, Marilisa, porque no último relatório que a OCB fez sobre o cooperativismo no Brasil, ela destacou por segmento como que estava a participação da mulher no sistema cooperativo.
né? Aliás, assim, a maioria delas, a agro muito, tanto pelas cooperativas, quanto o Sescop tem esse treinamento, né, de capacitação. O Sescop tem um programa de governança também prevendo, como se fala, sucessão. A sucessão, porque, na verdade, por exemplo, no agro, o cara é da fazenda, ou herda uma produção, ou herda, e tem que pegar e assumir. Então, por exemplo, na cooperativa Velha em Olambra, eles têm programas de trainee para filhos de cooperados. O cara entra na cooperativa, ele fica 1 ano transitando para aprender tudo da cooperativa e para poder fazer. E interessante que eles começaram também a trabalhar a questão da mulher, principalmente. A questão da diversidade, sempre, todas, né? A questão da inclusão, a questão da diversidade, tanto para a questão da LGBT, deficiência, tudo, né? Mas eu vejo um movimento muito importante para a questão da mulher, né? E ainda no agro são 15%, eu tenho até 15% mais ou menos das mulheres ainda no agro, mas é interessante falar que na saúde, no sistema Unimed, onde está o sistema Unimed, inclusive, 51% já são mulheres. Superou a quantidade de homens no sistema cooperativo de mulheres. E na economia solidária, também, assim, é quase que 50% para cada um. Um número muito grande de mulheres envolvidas na questão da economia solidária. Eu acho que da economia solidária eu não tenho, mas, assim, é coisa de 100 mil contra 80 mil, sabe? Assim, 100 mil homens, 80 mil mulheres num determinado segmento. Não é distante. Não é distante. No agro nosso, ainda somos distantes, mas eu vejo, assim, eu vi algumas cooperativas também que eu estudei no meu doutorado, a Coplana, a cooperativa Velin, a própria Saroncred já trabalhando. A Saroncred, para você ter ideia, ele criou uma escola, eles criaram uma escola porque a cidade também não tinha nada, eles criaram uma cooperativa educacional, a escola Faqueira, eles tinham um programa que depois sim foi adotado pelo Sebrae. O Sebrae ajuda eles muito, que é o sistema que é educação financeira, financeira empreendedora e cooperativista. Então é um programa dentro da escola que começou na escola deles, que eles tinham que, então, ao final de cada ano eles faziam um projeto de empreendedorismo, eles tinham que fazer a poupança deles, né, e a questão do cooperar, do ato de ajudar o outro e cooperar. E aí veio o Sebrae, em Minas, tá, o Sebrae de Minas, e começou a levar esse projeto para escolas públicas da região de Minas. Veio também a ideia nasceu e é apoiada financeiramente pela cooperativa de crédito de São Roque de Minas, que é essa cidade que eu falei para você, que tinha sumido do mapa e, de repente, uma cooperativa não só colocou no mapa de novo, como também, né, cresceu absurdamente. Uma coisa bem bacana. Eu acredito que as cooperativas, assim como a economia solidária, a economia criativa e empreendedorismo social, buscam um modelo de negócio alinhado com a Agenda 2030. Eu até ia perguntar, né, como é que nós estamos nesse futuro? Onde as cooperativas estão? Porque você que é aluno que está aí nos acompanhando, tem que ter essa visão, é a visão de futuro, para onde eu vou e aonde também eu me completo, né, professora? Tem isso também. Os jovens hoje não querem trabalhar onde não se sentem, que não estão agregando, não fazem parte do seu propósito. Como que a gente vai estar em 2030? Qual que é a visão da senhora? Eu acho que tem cooperativas e cooperativas, né? Tem algumas muito mais preocupadas com a questão da Agenda 2030, né? Pelo menos alguns dos 17 pilares ali, dos 17 objetivos, eles buscam trabalhar, assim, não todos. Eu acho que acredito nisso, né? Cada um tem que ir um pouco na sua especificidade. Particularmente, aí eu vou falar uma questão política, eu acho que nós andamos para trás, né, na questão do agro.
a gente estava numa evolução muito grande, as cooperativas agrícolas são ainda as mais fortes, né? Existe, para você ter uma ideia, em termos de cooperativas, são das 5.300, 1.500 mais ou menos são agrícolas, né? São o maior número de cooperativas são agrícolas, né? Então, a gente vê que a gente andou para trás com relação a essa questão da agenda, né? E aí acho que cabe ao cooperativismo aí resgatar um pouco essa proposta. Eu noto assim um movimento constante a favor mas aí, gente, entra aquela história do interesse econômico e, infelizmente, assim, eu noto que a gente acaba perdendo. Mas pelas cooperativas que eu conheço, tá? Conheço grandes, Coplana, a cooperativa de café, nossa, esqueci o nome agora, daqui do sul de Minas também, esqueci o nome, Jesus Amado, uma cooperativa gigante também, eles vêm muito forte, eles trabalham a questão da sustentabilidade na capacitação, olha, como usar o agrotóxico, não, olha, não vamos usar demais, porque não pode, porque atrapalha, o produto perde valor, né, porque perde valor, né, a hora que você não faz adequadamente, mas essa capacitação técnica, essa capacitação, as cooperativas permite que o produtor pequeno tenha essa capacitação, e coisa que a gente não vê se ele estivesse sozinho. Né? Se ele estivesse sozinho lá no campo, ele não teria isso. Professora, é pela experiência que a senhora tem. E aí a gente vai falar do mercado, né? Porque apesar da Unimed ser uma cooperativa, ela é grande, ela tem uma estrutura, tem uma visão, né? O que o mercado tem que aprender com o cooperativismo e o que o cooperativismo tem que aprender com o mercado, na visão da senhora? Olha, eu acho que o cooperativismo, né, principalmente o mercado aprender com o cooperativismo é a questão da solidariedade, do dividir, do ouvir o outro, né, dar um pouco mais de importância, né, ao outro que está trabalhando ali, né, não é mais um número, é um cara importante dentro daquele contexto global. Eu acho que as pessoas precisavam o mercado precisava enxergar o sistema, a cadeia produtiva dele, de uma forma um pouco mais humanizada, né? Que eu acho que nas cooperativas isso acontece, tá? Que as cooperativas conseguem olhar a sua cadeia de produção como pessoas que efetivamente estão ali produzindo, coisa que no capitalismo não acontece. É só mais um que está naquela engrenagem. Então, eu acho que o mercado podia aprender um pouco mais dessa questão de olhar o outro, da cadeia produtiva dele, como um ser humano, essa humanização das relações. E o cooperativismo está correndo atrás da profissionalização mesmo, né, da questão, porque ainda você ter um conselho de administração compulsoriamente formado por cooperados, não necessariamente você vai ter um conselho de administração mais competente, né? Então, ele tem que ter essa competência e tem que ter a humildade, né, de pegar pessoas de mercado com competência naquela coisa e ouvir, né? Às vezes as cooperativas também não ouvem tanto a expertise que o mercado pode oferecer a eles. Eu falo que isso está na lei também. Um conselho de administração de uma empresa ele é formado por profissionais externos, né? Quanto mais transparente, a gente sabe que vem conselheiros externos, né? A gente estuda a governança, a gente vê essa questão da transparência. Numa cooperativa, o conselho de administração ele é formado por pessoas eleitas pelos sócios, ou seja, por seus membros, né, eleitos pelos sócios. E aí eu acho que acaba perdendo um pouco da competitividade. Você pode ter os membros natos, né, mas Sim. Você tem que ter membros profissionais. A Coplana, por exemplo, tinha um cara de finança, tinha um cara de agro, eles já incorporaram, eles reformaram o estatuto social deles e incorporaram como competência profissionais externos no conselho de administração. Então, eu vejo que está caminhando, está indo. Para contribuir, eu acho que seria isso. Né? No caso, seria isso.
E relações públicas, meninos que estão aí, pelo amor de Deus, esse segmento é um monstro, né? É um monstro. E é um prato cheio para nós que trabalhamos a sensibilidade, que trabalhamos o relacionamento, que conseguimos enxergar essa relação humana que existe. O cooperativismo pede muito isso, né? Que esse profissional de comunicação tenha essa sensibilidade na linguagem, no meio, né, nas conexões, e eu acho que a gente tem muito que fazer. Estudar muito a governança, que é o nosso papel na governança é extremamente importante, né, e na cooperativa eu acho que é o que a gente mais vai trabalhar. Com certeza. A visão do coletivo acima do interesse particular é a contribuição da cooperativa? A Zezé está perguntando. Com certeza, com certeza. O coletivo mais forte, né, que o interesse particular. É um dos conflitos de interesse que existe dentro de uma cooperativa, né, porque a remuneração ela é individualizada e não, ela é pela produção e não pelo retorno da empresa como um todo. Mas, com certeza, eu acho que essa questão do coletivo é o grande ensinamento que fica do sistema cooperativo. Eu acredito muito nisso. Eu, como professora, eu me lembro que eu tinha uma colega, tenho uma colega, que é a Cláudia Trevisan, ela não deve estar aqui me ouvindo, mas ela sempre dizia, Maura, a gente precisa formar uma cooperativa de professores para a questão de cursos, para a questão de... Ela sempre falava, gente, cabe o cooperativismo, né, em qualquer lugar. Eu acho que é o modelo que você monta uma estrutura, como ele fala, dá para fazer de comunicação? Claro que dá, sim, com certeza. E a gente vai nadar de braçada ainda. Então, Érica, tá aí ó, a dica da professora Maura, que ela falou sobre um cooperativismo, né, uma cooperativa de comunicação. Tô dentro, eu já tô dentro. Tá dentro. Eu também. A senhora falou que nasce na Inglaterra, né? Questão do cooperativismo. Continua ainda muito forte? Existe um país que se destaca na questão de cooperativas no mundo? Cada um tem a sua expertise. O país que mais se destaca, agora você falou, a Inglaterra tem muito. A Inglaterra, eles fazem eles trabalham muito cooperativismo e mutualismo, que é um bracinho, né, de cooperativismo, mais voltado, por exemplo, para a questão de seguros, que nem quando eu estava na cooperativa, na Unimed Seguros, a gente era a Seguros era associada a uma entidade internacional que chama ICMIF, que é International Cooperative International Cooperative and Mutual Insurance. Na verdade, trabalhar o cooperativismo e mutualidades. Então, a Inglaterra é ainda, sim, muito forte, mas, assim, leva um papel muito forte em cooperativismo. Estados Unidos é muito forte em cooperativismo, muito. Tá? A Itália tem um núcleo de estudos de cooperativismo que reúne todo o continente europeu ali para questões de estudos de cooperativismo, que é a EURICSI. Mas, gente, são 100 países. Eu acho que, assim, se eu colocar referência hoje, eu citaria mais que os Estados Unidos, o Canadá. Canadá, muito, muito forte, muito competente em cooperativismo. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu fui conversar com alguns líderes da Unimed que eu conhecia, e aí ele falava assim, e eu perguntei, para que país eu vou pesquisar? Ele falou, vai para o Canadá. Ele falou, vá para o Canadá, porque são eles que estão mandando, o Canadá. Interessante. Lembrando agora, falando. E, professora, tantos anos na Unimed, um causo pro RP guardar aí na cabeça e falar, não vou me esquecer desse caso, desse case, e vai me servir em momentos
de crise na minha vida profissional? Meu Deus do céu, eu vivi alguns assim, que alguns eu nem gostaria de lembrar, eu nem gosto de lembrar, porque né, que a gente faz, corre e foge, né, mas principalmente problemas relacionados à questão de ética, que eu acho que não vale nem a pena, seria falta de ética minha aqui, Sim, contar alguma coisa para vocês, mas vivi e é difícil, complicado, mas com certeza, assim, a maioria deles está relacionada a essa questão vinculados a relacionamento, ou por interesse, ou por alguma coisa que acaba fugindo do espectro, né, maior. Desculpa fugir da pergunta, viu, gente? Não. Eu vou fugir dessa pergunta. Porque é tudo muito pessoal, certo, professora? Com certeza, é tudo... É pessoal e, assim, e depende da forma como eles vão lidar com essa questão. Mas tem em todo canto, gente. Só que a gente tenta lidar com aquilo da melhor forma possível. E tanto vivi no VELI, vivi na Unimed um monte, mas eu acho que para cada caso, e aí você chega, chama, a conversa se resolve, normalmente resolve na conversa, e quando não conversa, a assembleia põe para fora, aí não tem jeito. E quando não vai na conversa, a assembleia põe para fora. Eu acho que é algo que é muito pertinente ao RP, que é a capacidade da visão geral, né? Eu acho que a visão geral do todo, isso faz muita diferença, e também a questão, assim, como que o outro se comporta, a questão da própria empatia, porque muitas vezes a gente fala a mesma coisa de uma maneira diferente, e é aquilo que a pessoa quer ouvir, daquele jeito. Então, eu acho que essa questão de ouvir mais, né, de ter essa empatia, e esse jogo de cintura que é fundamental quando você tem tantos donos, né, de uma única organização. Muitos donos, e que ora são donos, ora são prestadores de serviço apenas. Depende da situação. Essa dicotomia de papéis que às vezes dá muito trabalho para a comunicação, né, com certeza. Então, assim, estudar, que eu falo, a gente, se você for pensar, o que mais RP poderia fazer, efetivamente, eu falo, a governança muito, né, mas assim, estudem muito a questão da cultura organizacional. Acho que a cultura organizacional faz toda a diferença, o estudo da cultura organizacional, da cultura organizacional, para entender essas questões. A questão dos trabalhos, né, voltados principalmente para a ética, para a responsabilidade social, na comunicação interna, gente, nos programas de compliance, na questão da comunicação para a diversidade, para a inovação, como que você faz projetos. A comunicação tem um papel extremamente importante, a gente estava falando de startup agora, na questão das ideias internas, como que você provoca cooperados a virem com propostas inovadoras para a cooperativa se reinventar, né, para poder fazer. Então, a comunicação tem um papel muito importante aí. Então, a comunicação para a diversidade, a comunicação para a inovação, a questão da inclusão, obviamente, né, e esses programas todos que a gente tem que, agora, vindo segundas gerações, terceira, nas cooperativas médicas não é o caso, mas nas cooperativas agrícolas, governança para a sucessão, governança para movimentos, ainda a mulher está muito longe do agro, mas está ganhando força, né? A mulher no agro está ganhando força, tanto por estímulos de outros projetos, mas algumas cooperativas em particular. Então, eu acho que em Olambra tem uma garota, uma produtora de orquídea maravilhosa, que ganhou o prêmio de mulher, a mulher do campo ano passado, foi bem legal, uma produtora de orquídea. Isso é lindo, foi bem bacana. Lindo mesmo, maravilhoso. Ai, professora, nosso tempo é tudo muito já rápido, foi, né? Tudo que é bom, né, passa muito rápido.
Mas, ó, antes da gente terminar das suas considerações finais, eu quero dizer a você que está aí nos acompanhando, que é estudante, que é aluno e também que é professor, para que vocês possam divulgar em suas salas de aula, nos seus grupos. O nosso concurso RP Pra Quê, que é aquele concurso de vídeo, nós fizemos uma edição no ano passado, tivemos aí os ganhadores trabalhando voluntariamente em agências e agora foram contratados por causa do concurso. Eu acho que isso, assim, não tem preço, pelo menos para mim. Eu falei, olha, agora eu já posso ir embora do conselho, né? E brilhando, e a agência falando, olha, fizeram um trabalho fantástico, tenho certeza que vão brilhar muito ainda. A gente continua esse ano novamente, então a gente vai para a nossa segunda edição do concurso RP Pra Quê. As inscrições esse ano vão ser diferentes, a gente abriu para o Brasil todo, então agora não é mais só São Paulo, Paraná, porque a gente teve aluno de outros lugares perguntando, não, mas eu também quero participar, poxa vida, né? Nós vamos até o dia 30 de agosto com as inscrições, então inscrevam-se, façam seus vídeos, coloquem aí no YouTube, leiam, né, o regulamento, tá bom? E espero o vídeo de todos vocês e quero muito que os professores divulguem também em suas salas para a gente ter aí um maior número de participantes. E antes da senhora falar, professora, finalizar aqui, a Vitória disse o seguinte, que papo legal, na segunda-feira começo na área de comunicação de uma cooperativa. Nossa, muito bom, Vitória, que maravilha, sucesso para você ali, você vai amar, você vai amar. E depois manda para nós esse feedback, né, para a gente poder aí divulgar e saber como é que foi essa atuação. Professora, então as considerações finais da senhora, para a gente poder, infelizmente, terminar, mas depois a gente volta, né, falando mais. Olha, eu só tenho a agradecer, eu acho que eu me empolguei bastante, vocês notaram, né, eu me empolgo, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu acredito no cooperativismo, eu acredito que nessa promoção de um mundo melhor que o cooperativismo pode trazer, e principalmente eu acredito na contribuição fundamental que o RP pode dar dentro de uma cooperativa, né, que ele pode, e é uma área que a gente se encontra, a gente se encontra porque tudo que a gente aprendeu, a gente tem espaço para trabalhar, né, na comunicação interna, na governança, na responsabilidade social corporativa, porque eles fazem o dia C, né, que é o dia de cooperar, é um projeto, hoje é nacional, então eles têm um papel muito importante, né, e existe, e a gente está sempre aprendendo, né, porque eles são organizados hoje a ponto de assim, eu cresci e aprendi muito com o sistema cooperativo e com as instituições que acabam nos dando essa força, né, como eu falei, Sescop, o próprio sistema Unimed investia muito na comunicação na gente, treinando, capacitando, então assim, é um lugar maravilhoso. Vitória, depois eu quero muito saber, se você puder me contar em off depois, que você vai adorar, porque a gente se encontra por essa questão de gostar de trabalhar com relações humanas, e a cooperativa traz isso na veia, é muito bacana, e qualquer ramo, viu? Agrícola, crédito, que eu vi maravilhoso, que nem me apaixonei por lançar um crédito de uma maneira absurda, então assim, sucesso para vocês. Marilisa, muitíssimo obrigada pelo convite, adorei falar de duas coisas que eu amo, relações públicas e cooperativismo, obrigada mesmo, de coração. Professora, muito obrigada, boa noite aí para quem nos acompanhou, obrigada pela audiência. Semana que vem nós vamos falar sobre ESG, quem conhece essa sigla, né? Qual a importância dela para nós, relações públicas. E muito obrigada, se cuidem, quem está vacinado tem que continuar usando máscara, né, professora? Se cuidem e a gente se vê na quarta-feira que vem. Um grande beijo.